Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to tell you the story of when I lived in the USA. So, come with me. Tá brincando, gente. Tô só testando pra ver se eu realmente ainda sei. Oi, gente! Finalmente chegou esse vídeo, a história dos Estados Unidos. Vocês pediram tanto nos comentários pra eu poder gravar esse vídeo pra vocês, então finalmente aqui está, eu tô muito feliz por esse vídeo. Mas antes de contar a história, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí, principalmente se foi você que pediu esse vídeo também. Já deixa aqui nos comentários da onde que você veio, se você veio do TikTok, se você veio do meu Instagram, se você veio do próprio YouTube aqui, se foi o YouTube que te recomendou. Deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Então, vamos pro vídeo. Então, gente, por onde tudo começou, né? Meu pai sempre teve muita vontade de morar fora, de dar uma vida melhor pra gente, né, pra nossa família. E ele sempre teve essa vontade de ir pros Estados Unidos, até que surgiu uma oportunidade pra ele ir. Lógico que ele batalhou muito pra que essa oportunidade também desse certo. E eu era criança, né, essas histórias assim também que minha mãe me contou e meu pai me contou também. Um dia, eu lembro que eu tava apenas despedindo do meu pai, que ele já estava indo embora pros Estados Unidos pra poder meio que fazer a cama lá pra gente primeiro, né, pra mim e pra minha mãe. E aí ele foi pros Estados Unidos, passou lá quase 2 anos pra ele poder ficar tranquilo, né, ficar financeiramente bem, pra poder mandar eu e minha mãe pros Estados Unidos. Fomos pros Estados Unidos, eu tinha 8 anos de idade. E assim, gente, não vou mentir pra vocês que eu tava super feliz de ir, não tava. Eu tava muito triste, eu chorava, eu lembro que eu queria ficar com minhas amiguinhas, né, na época. E eu só pensava nisso, né? Mas enfim, fomos. Então no dia que eu e minha mãe estávamos nos preparando pra gente, né, ir pros Estados Unidos, a gente chegou no aeroporto e eu lembro como se fosse ontem, no aeroporto já dos Estados Unidos. Eu não sabia falar inglês, gente. Ninguém sabia falar inglês. Eu não sabia falar inglês, minha mãe não sabia falar inglês. Então, assim, não tinha como a gente se comunicar com um policial americano lá no aeroporto. E eu lembro que minha mãe só me empurrou assim, ó. Vai lá falar com o policial lá, ver se tá tudo ok e tudo. E eu fiquei assim, hã? Como que eu vou falar? O que que eu vou dizer? Porque assim, eles estavam todos, trataram a gente muito bem, sabe? Eles estavam, acho que, brincando comigo, eu não lembro muito bem. Eu sei que eles estavam sorrindo pra mim e tudo, que eu era uma criança muito simpática. Eu sei que eles estavam brincando comigo e minha mãe falava assim, não, fala aí com ele. Eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou falar, gente? Não tem nada. O que que eu posso dizer se eu não sei falar nada em inglês? Ali já foi o nosso primeiro encontro com um americano, né? A gente ficava toda besta, assim, eu e minha mãe. Chegando nos Estados Unidos, a gente foi direto pra Orlando, na Flórida. E lá a gente passou uma semana na Disney. Nós ficamos em um hotel lá na Disney por uma semana, então assim, foi uma experiência muito legal. Todos os dias a gente ia pro parque da Disney, a gente ia pro Universal, só que na época também como eu era criança, né, eu tinha muito medo de ir nos outros brinquedos, e muitos deles também eu nem podia ir assim, né, que eu era muito pequena. Mas assim, eu lembro que eu curti muito. E na época também não tinha Instagram pra você poder fotografar com as orelhinhas do Mickey, né? Como hoje todo mundo sonha em ter, né? De ir pra Disney e tirar foto com as orelhinhas do Mickey e postar no Instagram. Antigamente nem existia Instagram ainda, né? Então, aí é onde você se sente velha, né? Então foi uma semana só de moleza, né? Só de uma viagenzinha. Foi ótimo. Até a vida real começar a acontecer. Que foi o quê? Eu começar a ir pra escola. Gente, eu lembro que assim que eu comecei a ir pra escola, eu chorava todos os dias. Eu lembro, gente, que quando eu ia pra escola e voltava, eu chorava todos os dias. Eu odiava. Por quê? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, gente, eu não sabia nem how are you, what's your name, eu não sabia de nada disso. Assim, o básico do básico, eu não sabia absolutamente nada. Então, ia pra escola e assim, eu não tinha amiguinhas, eu não tinha nem como fazer amizade, sabe? Porque eu não sabia falar a língua, era uma situação assim muito ruim, muito chata. Só que eu acho que é por isso que você aprende bem mais estando fora do que estando aqui no Brasil. Porque você se coloca naquela situação, então eu tinha que aprender o inglês. Eu lembro que meu primeiro ano lá na escola tinha uma menina brasileira na sala, e a professora tinha colocado ela pra poder me ajudar. E eu acho que essa menina me odeia até hoje. Porque ao invés de a gente ir pro recreio e brincar,
ela tinha que ficar comigo, me passando as tarefas e traduzindo as coisas pra mim e tudo, porque, né, eu não sabia falar inglês. Eu era a única da sala que não sabia falar inglês. Então, assim, eu via que ela odiava aquilo, sabe? Ela olhava assim pra fora e via todo mundo brincando e ela tava ali dentro comigo, me ajudando. Dá dó, realmente. Até que um dia, essa mesma menina chegou pra mim e falou assim: eu não posso mais te ajudar, porque minha mãe falou que eu tenho que te cobrar pra eu poder te ajudar. Aí eu fiquei, tá bom, tipo, eu nem vi malícia naquilo, sabe? E aí eu falei pro meu pai, a menininha da sala de aula falou que ela não pode me ajudar mais, se ela for me ajudar ela tem que cobrar. Meu pai ficou puto da vida com isso. E chegou pra mim falando assim, agora você vai aprender esse inglês. Agora você vai ter que aprender esse inglês, nem que seja na marra. E eu só chorava mais ainda, porque eu odiava o inglês, gente. Eu não gostava, entendeu? Essa situação toda que eu tava vivendo pra mim era muito chata. Em casa, a gente tinha malhação. E na época, gente, eu amava malhação. Eu acho que era na época da Letícia, do Gustavo, não sei se é da época de vocês, mas enfim. E eu vivia assistindo, eu amava tanto aquilo. O Sítio do Pica-Pau Amarelo também, nossa senhora, eu amava. E aí, gente, pra eu aprender inglês mais rápido, meu pai tirou a Globo lá de casa. Ele acabou com a minha farra na internet, foi assim que eu tava aprendendo a usar o computador também, pra poder acessar os sites brasileiros que eu gostava. E ele me proibiu de tudo isso. Eu lembro que eu fiquei muito chateada com meu pai, porque eu fiquei, caraca, tipo, eu não sei falar inglês, eu não sei nada do que tá acontecendo nessa televisão aqui, eu não sei assistir nada, porque eu não sei o que eles estão falando. E assim, eu sofri muito. Só que hoje eu vejo, não só hoje, né, naquela época também, eu vi que aquilo dali foi um empurrão, o empurrão que eu precisava, porque como eu odiava inglês, e eu comecei a apenas viver o inglês. Então o que eu assistia era apenas inglês, o que eu escutava era apenas inglês. Então assim, questão de mais ou menos uns 3 meses depois disso, eu já tava falando inglês. Só que eu acho que eu ainda segurava, eu tinha muita vergonha de errar, eu tinha muito medo de errar assim as palavras e alguém mangar de mim. Eu lembro que a minha primeira palavra em inglês foi thank you. E eu lembro como eu falei essa palavra, a gente já tava também na sala de aula, nessa época eu já tinha mudado de escola também, a gente tinha ido pra outra casa na época. E eu tava na sala de aula e uma caneta minha caiu e uma americana foi lá e pegou essa caneta e me entregou. Aí eu fiquei, cara, é agora. Esse é o meu momento de falar inglês, finalmente. E aí eu peguei a minha caneta, olhei assim pra ela e falei assim, thank you, thank you, thank you. Gente, ela olhou pra mim, olhou pras amigas dela e todo mundo começou a rir de mim. Aí eu fiquei, eu falei errado. Eu nunca mais vou falar essa palavra na minha vida porque eu falei errado. E assim, eu não sei, eu acho que talvez por eu nunca falar na sala de aula, talvez elas acharem engraçado, eu não sei se for por maldade também, se eram as meninas más na escola, eu não sei. Só sei que eu fiquei muito chateada por ter falado thank you. Então, enfim, gente, vamos agora passar pra frente. Esse daí foi um momento de sofrimento, um momento onde os humilhados estavam sendo humilhados. E agora é a história da minha vitória. Quando eu entrei no 5º ano, eu sofri muito no 3º e no 4º ano, né? Na 3ª série e na 4ª série, eu sofri muito. Quando eu entrei na 5ª série, esse foi o meu momento. Eu já tava segura com o meu inglês, eu já tava ficando mais bonitinha, porque na época, meu Deus do céu, eu tava muito feinha quando eu cheguei lá nos Estados Unidos. E eu aprendi a fazer meu cabelo, eu tava, né, aprendendo a fazer minha maquiagem, e tava, enfim, ficando toda mocinha. E entrei na escola com mais confiança. E eu lembro que eu falava assim, agora eles vão saber meu nome. Agora eles vão saber quem sou eu. Então, eu finalmente fui pra escola, eu acho, com essa confiança. Por eu estar com essa confiança a mais, minha cabeça erguida e sem medo, eu passei a fazer amizade assim, ó, rapidão, sabe, gente? Todo mundo queria ser minha amiguinha, todos os meninos queriam ser meus amiguinhos. E começou a, né, realmente eu comecei a viver a vida americana. Assim, eu posso dizer que americanos realmente são bem mais frios. Eu acho que eu peguei um pouquinho disso, hoje eu já melhorei um pouco mais isso, né? Em questão de amizades e tudo. Americanos, eles não se apegam muito. Eu acho que isso é uma característica até que boa, sabe? Comparado com os brasileiros. Eu acho que o brasileiro tem muito esse negócio, esse apego, assim, sabe? E às vezes fica um pouquinho difícil a largar. E americano já tem essa cultura um pouco mais desapegada. Por quê?
Na minha época que eu tava na escola, gente, eu fui para, eu acho que 5 escolas diferentes, se eu não me engano. Assim que eu cheguei lá, né, eu morava em uma outra cidade, não lembro qual era o nome, acho que era Deerfield, o nome da cidade. E de lá a gente foi morar em Boca Raton, né, que era a cidade onde eu fiquei lá até eu vir embora pro Brasil. E na escola, gente, por exemplo, da primeira série até a quinta série, você vai pra uma escola. Não tem isso de ser a mesma escola como é aqui no Brasil, ser a mesma escola até você ir pra faculdade. Não. Lá você vai pra uma escola que é chamada Elementary School, e lá você fica da primeira série até a quinta. Beleza, você terminou o quinto ano ali, você acabou com aquela escola, você vai ter que ir pra outra, que é chamada Middle School. E aí esse Middle School você vai ficar lá da sexta série até a oitava série. São 3 anos que você fica ali, né? Finalizando o 8º ano, você vai pro High School, que você fica lá do 9º ano até o 12º ano. Então o que eu acho legal dessa cultura americana? Como eu falei pra vocês, eu cheguei no 5º ano na escola, eu já tava me sentindo super bem, porque primeiro, eu já conhecia toda a escola, eu já conhecia os professores, já era uma coisa que você já se sentia confortável ali, você já tava tranquilaça ali, sabe? E aí depois é o seu último ano ali, você vai acabar com aquilo dali. Próximo ano já vai ser uma outra escola, você já vai ter que conhecer a escola, você já vai ter que conhecer novos professores, já vai ter que conhecer novos amigos, porque às vezes os seus amiguinhos daquele ano passado não vão pra mesma escola que você, às vezes eles vão pra outra escola. Então assim, você meio que começa do zero novamente. E isso faz você batalhar mais ainda, sabe? Faz você não ficar tão apegado com as coisas, faz você sempre estar se inovando, se colocando numa situação em que você sempre vai tentar subir pro topo novamente, né? Então esse meu 5º ano eu era, a rainha, eu tava super, né, confortável, conhecia todo mundo, eu já tava muito confortável com o meu inglês. E aí fui pro 6º ano. Aí no 6º ano, gente, já era uma escola diferente, eram professores diferentes. Eu lembro que poucas amigas minhas ou pessoas que eu conhecia do 5º ano da outra escola foram junto comigo pro Middle School. Então, assim, começando do zero novamente. Só que dessa vez eu já estava muito segura, porque eu já sabia falar inglês. Esse era o meu maior problema. Era saber falar inglês. Então, como eu já estava muito segura com o meu inglês, eu já estava tranquila. Nem me importava mais com isso, sabe? Então, no Middle School, gente, foi aonde começou a ficar interessante a minha vida nos Estados Unidos. O que eu vou contar aqui não é pra vocês seguirem como exemplo, porque não é exemplo nenhum. Vocês queriam a minha história, então eu vou contar. Principalmente pra vocês que são, né, novinhas e tudo mais. Isso aqui não é exemplo, gente. Não siga o meu exemplo, eu só tô contando a história pra vocês. Me escuta. Então, gente, eu tava no Middle School, foi uma experiência muito legal. Eu fiz muitos amigos, eu me sentia muito confortável. Eu acho que a gente tinha muito aquelas cliques, sabe? Igual o filme lá, Mean Girls, as garotas malvadas lá. Eu tinha muito isso, ser a garota popular da escola. E realmente eu fui, né? Uma das, lógico que tinha várias, mas eu com certeza era uma das. E me sentia muito bem, me sentia a rainha da escola novamente. E aí veio o 7º ano, também me sentia muito bem. E, gente, eu também sempre tentei dar o meu melhor na escola, tá? Não era porque eu era popularzinha e tudo mais que eu não dava o meu melhor. Eu sempre dava o meu melhor na escola. Eu sempre até brigava pelas minhas notas também. Lembro uma vez, na 7ª série, tava na aula de ciências. E aí a nossa professora de ciências tinha ficado doente e teve um professor substituto. E esse professor substituto era não vou nem falar. Beleza, ele tava dando aula e tudo, no lugar dela. E ele fez uma pergunta. O que é isso? Não sei, ele fez uma pergunta lá. E eu tentei responder. Falei lá, tentei responder, só que errei. Normal, errei a resposta. Só que ele teve uma implicância comigo. Olha só como é que isso fica marcado na cabeça da pessoa, né? Eu tô com 27 anos de idade, isso aconteceu quando eu tinha talvez uns, sei lá, 13, 14 anos de idade. E ainda ficou aqui, olha só. Ele chegou pra mim porque eu errei a pergunta, a resposta. E aí ele falou assim, só uma carinha bonitinha não vai te levar muito longe. E eu fiquei,
Tipo, como é que ele fala uma coisa dessas pra mim, sabe? E eu sempre dava o meu melhor, sabe, gente? Não tinha notas ruins. Só porque eu errei uma resposta, ele deu uma de tipo, nossa, você não vai em nenhum lugar só com um rostinho bonito. E olha onde eu estou hoje. Beleza, agora a história que eu tô falando, que eu quero compartilhar aqui com vocês, só pra vocês verem como é que o sistema lá nos Estados Unidos é diferente, é bruto o sistema lá. Vou contar essa história, que é uma das, eu tenho várias histórias dos Estados Unidos, tá, gente? Que é, enfim, muito legal de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem mais, deixa aqui nos comentários que eu compartilho com vocês. Só que assim, deixando claro que não é pra vocês seguirem o meu exemplo. Então vamos lá, agora pro 8º ano, né? Gente, 8º ano, como eu falei pra vocês, quando você chega no último ano na escola, você se sente o rei, você se sente a rainha, porque é o seu último ano ali, você é o mais velho de todo mundo, você já conhece todo mundo já te conhece, então você se sente muito confortável. Então, gente, eu não quero falar. Tá, vou falar. 8º ano, gente, eu comecei a beber, né? Comecei a experimentar. Pronto, vamos colocar assim, a beber não, porque eu nem sabia ainda como é que era o negócio, certo? Eu tinha uma amiga, que essa amiga tinha um bar, tipo um barzinho na casa dela, onde tinha vodka, tinha várias bebidas lá. E eu ia pra escola com o ônibus escolar. Passava, tipo, bem na nossa rua. E todo mundo pegava o ônibus, era bem seguro. E a gente ia pra escola. Só que antes de ir pra escola, a gente tava passando na casa dessa minha amiga, que morava no mesmo bairro. E aí a gente juntava uma galerazinha pela manhã, tipo, acho que era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente ia pra casa dela e a gente bebia e ia pra escola bêbados. Meu Deus do céu. A gente fez isso por uma semana. Acho que a gente se sentiu confortável, se sentiu bem, tava bebendo um pouquinho, dava uma lombrazinha ali e ia pra escola. Até que um dia a gente encheu uma garrafinha de água normal, sabe? Com vodka. E a gente foi pra uma... E a gente tinha um professor, que esse professor, ele não tava nem aí pra nada. Ele não tava nem aí pra nada, gente. Odiava isso, sabe? Era também matemática, por isso que até hoje eu sou ruim em matemática. E esse meu professor, ele só falava, gente, senta aí, abre o livro e fica aí, só fica aí calado. Então a gente foi pra essa aula e lá a gente fez um piquenique na sala de aula, com a garrafinha de vodka. E começamos a beber. Era eu, um grupo mais de umas 4 amigas. E a gente começou a beber, só que eu acho que eu bebi um pouco mais do que as outras meninas. Só sei que eu acordei no hospital, cheio de, troço aqui em mim, e tava minha mãe com a cara desesperada, tava meu pai também com a cara desesperado. Eu só olhei assim e eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz? E eu só sei que eu chorava e pedia desculpas pra minha mãe, eu pedia desculpas pro meu pai. E foi uma vergonha, assim, muito grande, sabe, gente, que eu passei. Além de passar uma vergonha muito grande, assim, com os meus pais, né? Porque, assim, imagina, gente, hoje eu sou mais velha, eu tenho uma consciência, né? Imagina, seus pais estão trabalhando e eles recebem uma ligação, tipo... Oi, sua filha está em coma alcoólica no hospital. Sendo que eles estão, sabe, pensando que você tá onde? Na escola. Então, se minha filha tá na escola, ela tá segura. E olha só... Mãe, desculpa. Pai, desculpa por ter feito vocês passarem por isso, meu Deus do céu. Eu tô rindo, mas é sério. Só pra vocês terem ideia agora como que o sistema dos Estados Unidos é rigoroso. Eu fui suspensa da escola por 5 dias porque eu era uma aluna boa, eu nunca tinha causado nada, eu tinha notas boas, então assim, eu lembro que a diretora até me falou, era Miss Russ, o nome dela, Miss Ross. Falou pra mim que por conta de eu ser uma aluna legal e tudo, ela me suspendeu por apenas 5 dias, era pra ser 10. Beleza, na escola foi só isso, só que eles levaram pro sistema judiciário, então isso, eu tive que ir pra corte por eu ser menor de idade e estar bebendo. Eu fui pra corte, tive que estar em frente a um juiz e prometer ao juiz também que eu nunca mais iria fazer aquilo. Ele puxou minha orelha e brigou muito comigo e eu só chorava. Me deu, aí tem a sentença, né? A sentença foi, eu tinha que ir para um Alcoólicos Anônimos adolescente.
Gente, isso é sério, eu tô sorrindo porque é engraçado lembrar das coisas, meu Deus do céu. Eu tive que fazer 1 mês desse Alcoólicos Anônimos, só que o que é pior? Não é só eu que sofria em ter que ir com Alcoólicos Anônimos. Meus pais tiveram que ir também. E assim, era toda quinta-feira, eu lembro como se fosse ontem, era toda quinta-feira. E meu pai e minha mãe brigavam pra saber de quem que era a vez, porque eles tinham que ir. E minha mãe odiava ir, meu pai também odiava ir. Era quinta-feira à noite, entendeu? Eles queriam estar em casa dormindo, coitados, descansando, e tinha que ir lá. Alcoólicos Anônimos da filha, meu Deus do céu. Gente, só que era muito assim, engraçado hoje em dia eu lembrando, sabe? A gente tinha que levantar e falar: Oi, meu nome é Daniele, eu estou aqui por possessão de álcool, eu não lembro como é que era que falava. E, gente, eles ensinavam pra você por que droga era ruim, ensinavam pra vocês por que álcool fazia mal. E era todo um estudo lá que eles faziam, né? E era assim, até que legal. Se tivesse isso no Brasil, eu acho que ajudaria muito. Além de ter o Alcoólicos Anônimos para adolescentes, eu tive também que fazer serviço comunitário, 30 horas de serviço comunitário. Então eu tive que ir para vários lugares onde eles davam essas horas como serviço comunitário. Então eu fui para uma igreja e nessa igreja eu tinha que limpar a igreja, eu tinha que colocar os panfletos tudo bonitinho na igreja. Ai, meu Deus do céu, tanta merda que a gente faz. Tive que, enfim, eram uns folhetozinhos que eu tinha que colocar dentro de um envelope, era várias coisas que eu fazia, eu gostava muito de fazer trabalho nessa igreja. E eu tive que escrever um texto de 3 páginas do porquê que álcool fazia mal. Eu aprendi muito. Gente, não sigam esse exemplo, isso é muito feio. Eu tô falando sério com vocês. Gente, então, para o vídeo não ficar tão longo assim, eu quero terminar esse vídeo aqui da minha história dos Estados Unidos aqui, tá? Eu tenho muito mais pra contar, mas se eu for contar, gente, vai ser, enfim, 1 hora aí de vídeo, ou muito mais. Então, assim, tenho muitas histórias pra contar pra vocês, porque esse aqui é até no middle school, tem minhas histórias do high school também, que são muito legais também de poder compartilhar com vocês. E se vocês quiserem mais histórias como essa, deixa aqui nos comentários. Mas uma coisa principal que eu quero muito perguntar pra vocês, eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu quero saber se vocês querem. Sim, eu sei falar inglês fluente, tá? E eu quero muito poder também ensinar isso pra vocês, ou pelo menos algumas frases, algumas palavras. Até ensinar vocês também que ainda estão na escola e têm dificuldade com o inglês, eu posso, enfim, ensinar alguma coisa aqui pra vocês. Eu também já fui professora de inglês assim que eu cheguei no Brasil, então eu tenho essa experiência. Se vocês também quiserem história de como que eu virei professora de inglês no Brasil, deixa aqui nos comentários que eu conto pra vocês. Mas o principal, vocês querem aprender inglês comigo? Deixa aqui nos comentários. Dani, eu quero que você ensine inglês, eu quero que você faça um quadro ensinando inglês aqui no canal, que eu vou fazer pra vocês. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve no canal, deixa sua curtida também, já compartilha esse vídeo com alguma amiga sua, algum amigo seu que queira ir morar nos Estados Unidos ou que queira conhecer mais as histórias dos Estados Unidos. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, já vou deixar aqui pra vocês meu Instagram e meu TikTok pra vocês sempre estarem perto de mim. E é isso, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Beijo!